Boa noite, gente. Eu queria falar com vocês hoje sobre a crise dos 20 anos. Não necessariamente é uma doença, de fato, né? É uma doença patológica, mas eu diria que é mais ou menos uma crise existencial que dura, assim, entre os 20 a 30 anos. Que basicamente é, vamos supor, quando você chega aos 30, as pessoas têm a ideia de que quando você chega aos 30, a sua vida acabou. Então, assim, se você chegou aos 30 e você não pode mudar de carreira, e você também, se você não teve filhos ou não casou, você agora também não pode casar mais. Eu, por exemplo, tenho 21 anos, mas eu não me sinto um adulto, na verdade. Eu me sinto como se eu fosse um jovem prêmio. Bom, pra gente traçar uma ordem cronológica das coisas para poder entender exatamente o que é a crise dos 20 anos, vamos começar a partir dos 18 anos. Com 18 anos, a idade necessariamente que você pensa que você é um adulto. Só que pensa comigo, se você sai dos seus 17 e ao dia seguinte, quando você completa 18, nada muda. A gente concorda que no fim das contas nada muda. A gente completa 18 e não é como se agora, tipo, tem as piadas sem graças, claro, quando você faz 18 e fala que agora você pode ser preso. Foi o meu WhatsApp, não foi de vocês. Que aí você pode ser preso e você pode tirar a carteira de trabalho não. Que você pode tirar a carteira de motorista. Essas são as duas únicas novidades. Na verdade, eu acho que os 18 anos, na verdade, a gente poderia ser um pouco mais adulto se a gente não antecipasse algumas coisas. Como, por exemplo, a gente sabe que com 18 anos você não pode somente ser preso, como você também não pode apenas tirar a carteira de motorista. Você também poderia beber e você também teria apto a ter relações mais 18. Mas aí que tá o ponto. Acho que como as pessoas se anteciparam nisso, então o que era pra ter de novidade com 18, que era beber, ir pra balada e etc., as pessoas já fazem, tipo assim, com 12, inclusive engravidam com menos. Então acho que quando chega a 18 não tem muita novidade. O ser preso, se você for uma pessoa de bem, isso não vai acontecer. Ou se você não for pego, isso não vai acontecer. E talvez por um outro motivo é que talvez você... A única coisa assim mais plausível seria tirar a carteira de motorista. E se você também não tira, então... Entende que no fim das contas não tem nada de novo? Outra coisa que quando você completa 18 é que a gente pensa que quando a gente vai fazer 18... a gente vai ter a chave muda, sabe? O mindset muda. Você agora é uma pessoa mais sábia, agora você é uma pessoa mais adulta, agora você tem mais responsabilidade, sendo que na verdade o dia só virou e o número aumentou. E não muda muita coisa. Há também algumas coisas que não ajudam muito sobre você morar com os seus pais. Porque aí a sua mãe fala que quando você só vai poder fazer as coisas que você quer quando você completa 18. E aí quando você completa 18 e fala, agora eu vou fazer o que eu quiser, ela fala, não, enquanto você está debaixo do meu teto, você vai continuar fazendo o que eu quero. Então isso também não reforça a ideia de que de fato estamos nos tornando adultos. Acho que ainda mais numa geração como a nossa, a percepção de adulto é muito diferente, né? O que diz ser um adulto na geração anterior para a geração de agora são coisas completamente diferentes. Eu até anotei aqui para não esquecer, mas eu diria que para a geração anterior, você ter um trabalho e ter uma família era o símbolo de ser adulto, sabe? Eu agora com 21 anos, na verdade, a minha tia eu acho que já estava tendo o primeiro filho, ou pelo menos estava prestes a casar para ter os seus primeiros filhos. Foi o meu, não foi de vocês. E o que caracteriza ser um adulto hoje em dia, na verdade, eu diria como ter a casa própria, morar sozinha, ter o seu próprio carro, ser realizado com o trabalho. Então tudo, acho que hoje é muito mais material as coisas, né? Te faz um adulto se você tem sua própria casa, se você tem sua estabilidade financeira, o que está muito difícil hoje em dia. Então isso faz com que a gente continue na casa dos nossos pais e não nos faça nos tornar adultos. Então o que antes era necessário, hoje na verdade não é tão importante assim. As pessoas não veem tanta importância assim, talvez ter uma família ou talvez em ter um relacionamento. Eu mesmo só percebi que eu me tornei um adulto quando eu precisei fazer algumas coisas sozinho também. Então, por exemplo, ir ao médico. Como assim eu vou ao médico sozinho? Eu não sei o que eu tô sentindo. Como assim? A minha mãe sabia de tudo isso. Agora eu tenho que ir lá na fila, pegar uma fichinha, esperar minha vez ser chamado. A doutora ou o doutor vai perguntar como é que eu tô me sentindo. Eu não sei como é que eu tô me sentindo. Outra coisa também é ficar assustado com os preços. Meu, antes, com R$1, eu acho, eu conseguia comprar uma casquinha de sorvete. Tá quase R$3 uma casquinha de sorvete, né? Eu ia aqui num lugar de salgado aqui perto de casa, cada salgado era R$1. E era tipo assim, deste tamanho aqui, era um bagulho
assim, era um bagulho grande, entendeu? Recheado, gostoso. Pô, o salgado tá tipo assim, 2,25, 3, depende. Por exemplo, empada, se for empada de frango é 3,50, se for empada de camarão é quase 5. Cara, surreal, surreal. E feira e mercado eu sempre fui, desde os meus 15 anos de idade. Lotérica também, então isso daí também tá manjado. Na minha época lá. E aí, outra coisa também é justamente essa questão do mercado. Então, tipo assim, eu percebi também que na época eu era um jovem, quando eu tinha os meus 15, 16 anos e fazia compras, sabia qual era o melhor produto, qual era o mais inferior. A questão de ver preço também, pega o mais barato. Então, todas essas coisas eu já aprendi. Mas agora, de fato, que eu sou um adulto, e isso cai mais a ficha, porque antes, pra mim, qualquer coisa servia. Eu pegava o amaciante que a minha mãe falou, ou eu achava o da marca mais bonito, ou da marca mais barato. E agora, na verdade, eu pego e eu tô cheirando o amaciante, vendo qual é o melhor. Surreal. Não faz o menor sentido. Outra coisa também, feira. Eu sei o que é um mamão papaya, um mamão formosa, a laranja serra d'água, e tem outro tipo de laranja agora que eu não lembro o nome, ou todos os diversos tipos de banana prata, banana pera é o nome? Não lembro, mas tem banana ouro, tem banana da terra. Eu aprendi também como encontrar um limão cheio de suco. O limão, aqui ó, vai a dica pra vocês. O limão cheio de suco é aquele que tá com a casca lisinha. Se no fim das contas você não encontrar aquele com uma casca lisinha, você só vê aquelas meio caroquentas, assim, meio cheio meio de furinho, com aqueles machucadinhos, o que você faz? Você pega o limão e aí você espreme. O que você mais conseguir espremer é porque ele tá cheio de suco. Mas o que de fato vai estar cheio de suco é aquele que tiver liso, entendeu? De tudo isso, a única coisa que realmente não me caracteriza como adulto que eu não sei fazer é lavar roupa. Eu não sei trocar resistência e eu não sei cozinhar. O resto eu sei. Limpar um banheiro, limpar uma casa, varrer, passar pano, lustrar móvel, lavar louça. Tudo isso eu sei. Então, assim, eu tô me encaminhando ainda, gente. Tô adentrando este mundo misterioso. E aí, apesar do que eu tô dizendo tudo pra vocês, eu, apesar de ter algumas atitudes como adulto, agir como adulto, eu ainda, na verdade, me sinto um adolescente. Me sinto um jovem justamente por essa questão de que, apesar de que eu sei fazer coisas de adulto, nessa geração, como você se torna um adulto possuindo coisas e eu não tenho coisas, como não tenho uma carteira nem assinada. Na verdade eu tenho, mas não agora. No momento eu não estou trabalhando, eu também não tenho uma carteira de motorista, eu também não tenho independência financeira, não tenho minha casa própria. No momento também eu não estou preocupado com relacionamento e muito menos com filho. Então, tipo assim, entende que agora nessa geração, no fim das contas, então eu tô mais do que largado. Tudo que eu deveria ter pra ser de fato um adulto, eu não sou. Enquanto isso, eu vejo, tipo assim, os meus amigos deslanchando, né? Uns mudaram pra outro país, tiveram filhos, outros estão noivando, outros estão casando, outros estão começando um relacionamento, porque começou um atrás do outro. Um casou, aí o outro já noivou e o outro já começou a namorar. Então, assim, eu sinto muito como se eles estão de fato agora, de verdade, e eu vejo também, eu via eles mais como adolescentes assim como eu, e agora eu vejo, na verdade, eles de fato se tornando adultos. E parece muito que eu tô ficando para trás. Ainda mais porque eu entrei na faculdade em 2019, eu acho, ou em 2020. E teve pessoal que entrou depois de mim e já tá se formando. Então, tipo assim, as pessoas estão caminhando para algum lugar, né? E eu me comparo com os meus amigos, mas eu até que faço isso num bom sentido. Por quê? Porque eu vejo eles crescendo na vida, e ao invés de só me comparar e pensar, nossa, como eu sou um lixo, talvez, ou como eu estou ficando para trás, como eu estou estagnado, na verdade eu uso isso muito de motivação, porque eu vejo, caramba, eles estão indo para algum lugar, né? Houve um tempo, na verdade, onde eu estava indo para algum lugar que eu não sabia o final, mas eu pelo menos estava caminhando, né? E no momento eu me encontro onde eles continuam caminhando, eles continuam crescendo na vida e eu estagnei. Pelo menos eu estava indo para algum lugar que eu não sabia qual era, eu estava indo para algum lugar. Agora, quando você estagna, você não vai nem para frente e você não vai para trás. Isso é, tipo, 1000 vezes pior. Eu, agora falando de uma outra coisa, de um momento muito mais profissional, eu tentei a mesma profissão durante 4 anos, né? Vai fazer 4 anos, na verdade, no final desse ano. Contextualizando, eu terminei o meu ensino médio direto.
O meu segundo ano e o meu terceiro foram praticamente todos na pandemia, né? Então eu não estava trabalhando na época, né? Na verdade o mundo estava um caos. Eu sempre soube, na verdade, que eu amava psicologia, mas como foi tudo tão complicado e ainda terminei o terceiro ano, faz Enem, essas coisas e tal, eu particularmente sempre achei a ideia do Enem um bagulho extremamente absurdo também. Tipo assim, a maneira como é feita, o tempo de prova, a quantidade de questões, eu particularmente nunca me achei assim um baita aluno, então eu fiquei meio assim, será que eu vou conseguir? E aí eu tava saindo no meio da pandemia e eu falei, bom, eu amo psicologia, mas eu também não vou fazer isso agora. Então eu procurei, na verdade, pensar no que? Ao invés de a gente fazer o que a gente gosta, a gente começa a pensar muito mais, quando a gente se torna de fato um adulto, a gente começa a pensar muito mais na questão financeira. Então a gente faz, na verdade, o que dá recurso, para depois, quando a gente estiver estável, tiver uma estabilidade, a gente faz o que a gente gosta, né? Que a gente não precisa depois se preocupar com contas para pagar e tudo mais. Então a gente procura primeiro essa estabilidade. A gente chega talvez até fazer o que não gosta para depois poder fazer o que gosta, né? Então eu saí do ensino médio e eu entrei direto para a faculdade, que só precisei fazer o vestibular da faculdade. Como era a época de pandemia, eu não precisei, na verdade, nem fazer prova. Eu passei com o meu boletim e eu comecei a fazer a ADS, que é Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Programação, basicamente. E eu venho tentando durante quase 4 anos nessa profissão. Eu achei que eu não estava indo bem, porque era online. E aí depois eu falei, não, eu não vou trancar, vou esperar até chegar ao presencial para ver se eu gosto. E aí eu percebi que eu nunca gostei, né? Não foi por falta de insistência, eu na verdade tentei muitas coisas. Eu tentei a área de programação, depois eu tentei a área de produtos, depois eu tentei a área de negócios, depois eu tentei a área de dados, tanto analista como engenharia, e depois eu tentei a área também de gestão. E eu fui tentando várias coisas, tentei a área de UX, mas assim, a gente sabe quando não é pra ser, sabe? Eu ainda tentei insistir em algumas coisas que eu falei, pelo menos... Opa, eu tremi a câmera. Eu pelo menos pensei que, caramba, vai servir pra alguma coisa. A área de TI, no fim das contas, é uma área bem vasta. Eu vou conseguir encontrar o que eu quero. Eu tô sem posição aqui. Vou conseguir encontrar uma área que eu quero. E no fim das contas, eu não encontrei. E de acordo com que eu fui testando as coisas, eu fui vendo que realmente, aqui não é o meu lugar, sabe? Eu aprendi uma coisa recentemente, que no fim das contas você não precisa ter o trabalho dos sonhos e você não tem que amar o seu trabalho. Assim, ele tem que ser minimamente aceitável, sabe? Ele não pode ser odiável, ele tem que ser pelo menos tolerável. Se pelo menos você tolera o que você faz, tudo bem. Agora, se você de fato odeia, não tem como, você não vai conseguir fazer um bom trabalho com aquilo ali, sabe? Então eu tenho tentado durante 4 anos, deixei muita coisa pra trás. E assim, todas essas coisas, e acho que psicologia sendo o maior dos meus sonhos, eu falei, não, eu vou deixar isso pra trás durante um tempo, pra poder realmente me esforçar, pra poder ser um bom profissional na área, e no fim das contas eu não consegui. Eu não tenho mais o que testar, eu não tenho mais forças. Eu fui durante todo esse tempo muito infeliz, achando que eu conseguiria chegar em algum lugar, e no fim das contas eu não consegui alcançar o que eu precisava fazer. Então eu desisto, e agora eu vou de fato começar a correr atrás do que eu realmente gosto, que é porque, caramba, eu amo tanto o assunto, né, a ideia de psicologia e tudo mais. Eu tenho assim pra mim que eu nasci pra fazer isso, com certeza, né, que eu gosto muito. E acho que isso é uma das poucas coisas assim que eu paro, tipo, nossa, eu quero realmente ser muito bom nisso, sabe? Eu penso nisso, eu almejo isso, e até então eu era também uma pessoa que só sonhava, e eu pensava, eu vou ter isso aqui, isso aqui, isso aqui, e eu não fazer por onde pra chegar, pra fazer isso, isso, isso aqui, sabe? Então, eu me sinto um pouco frustrado, porque eu penso, caraca, eu poderia ter começado isso muito antes, né? Se eu comecei a faculdade com 19, eu acho, e aí era um tecnólogo de 3 anos. E no caso de ADS, eu me formaria então com 21. Era para eu estar formado agora, na verdade, mas eu acabei falhando em algumas matérias, então eu ainda tô preso lá. Eu vou me formar no final desse ano, se Deus quiser, e aí eu vou terminar com 22. Só que eu fico pensando, poxa, até eu ingressar numa faculdade de psicologia, eu provavelmente, mais 5 anos aí, eu provavelmente vou estar, tipo, com 28. Sendo que eu fico, caraca, se eu tivesse começado com 18, talvez com 18, 19, 21, 22, 23, 23, pouquíssimo tempo agora eu já estaria quase me formando, fazendo de fato o que eu gosto, o que eu nasci pra fazer.
E aí eu fico, caraca, meio frustrado, meio arrependido. Aí vocês param pra me perguntar, Kevin, tá, você contou toda a sua história e tudo mais e tal. E no fim das contas, o que então é a crise dos 20 anos? É tudo isso aqui. É, tudo que eu contei pra vocês é a crise. É essa confusão toda, é essa pressão toda. Ainda mais porque quando você tá nessa faixa de idade, todas as decisões que você toma e tudo que você pensa em fazer tem um peso muito maior. As consequências são muito maiores, podem ser irreversíveis ou não, mas tem um peso, você tem que ter muito mais cautela e você tem que pensar muito mais no que você tem que fazer. O importante, gente, é o que eu digo, assim como eu também pensei pra mim, é não ficar parado. Ficar estagnado é a pior coisa que tem, né? Pense friamente, busque conselhos de pessoas mais velhas, compartilhe suas preocupações com seus amigos. Se você faz terapia, converse com sua psicóloga. O importante é realmente não ficar parado. E eu também não adianta muita coisa agora eu ficar deprimido, né? O que eu posso fazer, na verdade, é aprender com o erro e não fazer de novo. Aí tem que ser inteligente também. E vou dar um jeito. Não sei o que eu vou fazer, não sei como eu vou fazer, não sei como eu vou chegar lá, mas eu sei que de alguma maneira, de alguma forma, eu vou chegar lá. Então, se você tá passando por isso, fica tranquilo, isso também vai passar. Eu só te desejo muita sorte.